Zafiro, uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos aqui ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Item 1. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhes disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus 6, 5, aliás. Médico Jesus, pedimos que Tu envolva a nossa casa em Tuas vibrações de amor, em Tuas vibrações de paz, e que cada cômodo, cada canto dessa casa receba essas vibrações, atendendo a todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Rogamos também que nos dê segurança para os estudos desta manhã. Além do nosso irmão altivo, Senhor, que em Teu nome evocamos, e os espíritos guias responsáveis por este trabalho, invocamos também Leon Denis, o responsável pela obra que iremos estudar, o livro Depois da Morte. Em nome então de Leon Denis, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Depois da Morte. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós paramos aqui, estamos estudando o capítulo 6, ou melhor, o capítulo 8, a crise moral. A crise moral. Eu parei mais adiante, mas eu vou ler, semana passada eu expliquei bem explicadinho, lembra? Eu vou ler corridamente, para depois, quando chegar naquele ponto que nós paramos, eu volto a ler devagar. O Irlan está aqui, vou honrar aqui o Irlan, para ele ouvir esse capítulo 8 que Leon Denis escreveu. Daqui para frente, interessantíssimo, todos os itens que iremos estudar. Então, eu vou começar, tá, dona Marcelinha? A gente vai começar aqui, tá? Do exame, viu aí? Ó, do exame precedente, resulta que dois sistemas contraditórios e opostos partilham o mundo do pensamento. Que dois sistemas são esses? É o sistema materialista e o sistema espiritualista. São opostos. Nosso tempo é, nesse ponto de vista, um tempo de perturbação e de transição. A fé religiosa esmoreceu e as grandes linhas da filosofia do futuro só aparecem ainda para uma minoria de pesquisadores. Olha o que Leon Denis está dizendo, que no tempo dele, 1890, quando ele escreveu essa obra, o tempo era de perturbação e de transição, e que a fé tinha esmorecido no coração dos homens. Está acontecendo a mesma coisa hoje? Então essa transição continua, né? Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma de progressos realizados.
Se tinha progresso em 1890, final do século XIX, imagine o progresso, século XX, século XXI. Certamente, a época em que vivemos é grande pela soma dos progressos realizados. A civilização moderna, extremamente utilitária, transformou a face da terra, reaproximou os povos, suprimindo-lhes as distâncias. A instrução foi estendida, as instituições foram melhoradas, o direito substitui o privilégio e a liberdade triunfa do espírito de rotina e do princípio de autoridade. Uma grande batalha se trava entre o passado, que não quer morrer, e o futuro que se esforça para nascer para a vida. É em favor dessa luta, o mundo se agita, caminha. Uma impulsão irresistível o arrasta. O caminho percorrido, os resultados adquiridos, nos fazem pressagiar conquistas ainda mais maravilhosas. Então a gente continua nessa luta entre o passado e o presente. E a tecnologia, o mundo tecnológico, o mundo material avançou muito, muito. Né? Vide os dias de hoje. Eu não vou mais fundo, porque a gente falou bem semana passada sobre isso. Agora, olha o que Leon Denis diz do avanço moral. Todavia, se os progressos de ordem material e de ordem intelectual são notáveis, por outro lado, o avanço moral é nulo. Ele falou que é nulo. Quer dizer, a moralidade sempre caminha, é nulo quando você vê diante do progresso imenso tecnológico, comparando com o progresso moral. É quase que nulo, né? A gente avança muito pouco, mas avança. Nesse ponto, o mundo parece recuar muito mais, parece. As sociedades humanas, febrilmente absorvidas pelas questões políticas, caramba, Ilan, era naquela época. Será que hoje está igualzinho? Pelas empresas industriais e financeiras, sacrificam o bem-estar, seus interesses, sacrificam ao bem-estar os seus interesses morais. Por que se libera as drogas? Porque é interesse de alguns ganhar muito dinheiro. Inclusive, a gente sabe, homens públicos, né, políticos, e isso é uma aberração moral. A liberdade sexual, do jeito que está, não vamos entrar em detalhes. A quem interessa isso? Há interesse, em detrimento dos interesses morais. Se era naquela época, imagine se Leon Denis estivesse escrevendo isso hoje, hein? Se a obra da civilização nos aparece sob aspectos magníficos, ela tem também, como todas as coisas humanas, sombras escondidas. Sem dúvida, ela melhorou numa certa medida as condições da existência, mas multiplicou as necessidades de tanto satisfazê-las, aguçando, olha só, de novo, em 1890, aguçando os apetites, os desejos, favoreceu tanto o sensualismo que aumentou a depravação. O amor ao prazer, ao luxo, às riquezas, tornou-se cada vez mais ardente. Querer-se adquirir, querer-se possuir a qualquer preço. Não é o que a gente está vivendo hoje? Parece que Leon Denis escreveu hoje de manhã, de novo. A ciência e a indústria centuplicaram as riquezas da humanidade, mas dessas riquezas, apenas uma pequena parte dos seus membros aproveitaram diretamente. A sorte dos pequenos tornou-se precária e a fraternidade ocupou mais lugar nos discursos do que nos corações. No meio das cidades opulentas, pode-se ainda morrer de fome. As usinas, as aglomerações operárias, foco de corrupção física e moral, tornaram-se como que infernos do trabalho.
Não é isso como é que empresas sindicais, como é que chama? É assim que dá o nome? Esses grupos sindicais, é tanta briga, tanta confusão. Querem tudo, menos trabalhar. Olha, de novo, vamos ver se tem alguma coisa atual. Ainda mais, né? Tudo até agora é atual. A embriaguez, a prostituição, a libertinagem espalham-se por toda parte, seus venenos, empobrecendo as gerações e secam a vida na sua fonte, enquanto que as páginas públicas semeiam a porfia. Porfia é polêmica, poligamia, né? A injúria, a mentira e uma literatura malsã excita os cérebros e debilita as almas. Então, o que faz todo esse mal é o materialismo. É o materialismo. E o que está acontecendo hoje, passados aí mais de 100 anos, continua a prostituição, a embriaguez, a luxúria, tudo isso. Por quê? Por causa do materialismo. Morre gente de fome hoje ainda? Morre. Quantas vezes vocês já passaram fome? Não é? Vocês já te passaram fome. E eu sei que é duro. Eu sei que é duro. Então, acontecia naquela época, acontece agora, por causa desse materialismo desenfreado. O ter, eu quero ter, eu quero ter. Se eu não tenho, eu tiro do outro, eu roubo do outro. Eu ajo com mais intenções, porque eu quero ter, esquecendo-se do ser, dessa questão moral. Por isso a miséria. Num mundo feliz, já disse isso para vocês, não existirá mais obras, não precisa de obra social, o amor é constante em todos os corações, não vai existir mais comunidade. Isso é obra, a comunidade que vocês moram, que eu sei que é dura, isso é obra do materialismo. Homens materialistas, eles não querem saber de ninguém, querem saber deles, somente deles. Cada dia, a desesperança causa novamente devastações. O número de suicídios que em 1820 era de 1.500 na França, é agora de mais de 8.000. Isso em 1820. Imagine o número de suicídio hoje. É entre 15 e 20 mil suicídios na França hoje. 15 mil, entre 15 e 20 mil suicídios. É muita coisa. O materialismo gera isso, suicídio. Você não vai encontrar nada depois da morte, tudo vai se acabar aqui. Para que eu vou sofrer? Para que eu vou prorrogar o meu sofrimento? Eu tiro a minha vida. O número dos crimes e delitos triplicou há 50 anos. Entre os condenados, a proporção dos adolescentes é considerável. Meu Deus, como os adolescentes estão metidos nos crimes hoje, nas drogas. Entre os condenados, a proporção dos adolescentes é considerável. É preciso ver nesse estado de coisas os efeitos do contágio, do meio, dos maus exemplos recebidos desde a infância, a ausência de firmeza dos pais e a falta de educação na família. Há tudo isso e mais ainda. Deixa o filho fazer o que quer, criam um delinquente. Está semeando, por isso que chama de sementinha. A sementinha do mal. Não tem exemplo em casa. O pai bebe, o pai espanca a mãe se prostitui. Que exemplo essa criança vai ter? Né? Nossos males provêm daquilo que o homem ignora de si mesmo. Apesar dos progressos da ciência e o desenvolvimento da instrução. Ele sabe pouca coisa das leis do universo,
ele nada sabe das forças que nele estão. O conhece a ti mesmo, do filósofo grego, permaneceu, para a imensa maioria dos humanos, como um apelo estéril. Não há mais que 20 séculos, menos talvez, o homem de hoje não sabe o que ele é, de onde vem, para onde vai. Não é o seu objetivo real da existência. Nenhum ensinamento veio dar-lhes a noção exata do papel nesse mundo, nem dos seus destinos. É o que faz o materialismo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual o objetivo da vida? Para onde que eu vou? O materialista diz, estou aqui por acaso, eu nasci. Eu nasci e estou aqui, vou morrer e tudo vai se acabar. Por isso que a sociedade está desse jeito. Nos Estados Unidos, recentemente, semana passada, hoje é segunda, semana passada, esses dias aí, lá, o partido lá deles, lá são dois partidos, os democratas e os republicanos. Estavam lá os democratas, bem abertamente, fazendo apologia ao aborto, com bolas infláveis, formado de trompas, meu corpo, minhas regras. Querem aprovar, ou não sei se já aprovaram, o aborto até mesmo depois de nascido. Você pode matar a criança assim que nascer. Olha a que ponto estamos chegando. Se você não deseja, você pode matar assim que nascer. O aborto até no momento do nascimento. Isso é o quê? O materialismo. E a nossa sociedade caminha nessa trilha também. Por isso nós temos que divulgar o cristianismo, divulgar a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, a importância da divulgação do estudo, Irlã. Graças a Deus você chegou para ajudar, para a gente dividir, pode dar aula à noite comigo, a gente vai dividindo, porque a gente tem que divulgar, e uma pessoa sozinha não aguenta, temos que dividir. O evangelho de Jesus, porque querem acabar com Cristo, com o cristianismo. Na França, meu filho esteve lá há pouco tempo, ele disse que centenas de igrejas, todas fechadas, não se fala mais do cristianismo, não se fala. E aqui a gente tem que ter cuidado para não acontecer o mesmo, não ter medo de falar, eu sou cristão, não ter medo. E as nossas ações sejam ações cristãs, espíritas. Aí, exatamente. Nossos males provêm daquilo que o homem ignora de si mesmo, foi o que a gente viu. O espírito humano flutua indeciso entre as solicitações de suas potências. De um lado, as religiões, com seu cortejo de erros e de superstições, seu espírito de dominação e de intolerância, mas também com as consolações das quais são a fonte e as fracas luzes que guardaram das verdades primordiais. Do outro lado, a ciência materialista dos seus princípios, como nos seus fins, com suas frias negações e sua tendência exagerada ao individualismo, mas também com o prestígio das suas descobertas e de seus benefícios. E esses dois colossos, a religião sem provas e a ciência sem ideal, desafiam-se, examinam-se, combatem-se sem poder
vencer, pois cada uma delas responde a uma necessidade imperiosa do homem, uma falando ao seu coração, a outra dirigindo-se ao seu espírito e à sua razão. Em torno delas acumulam-se as ruínas de numerosas esperanças e de aspirações destruídas. Os sentimentos generosos enfraquecem-se, a divisão e o ódio substituem a benevolência e a concórdia. Foi aqui que nós paramos semana passada. Eu li direto para a gente se situar. Nem a religião está conseguindo trazer paz e esperança à humanidade, e nem a ciência está trazendo também esse conforto e essa tranquilidade às pessoas. Nenhum, nem outro. Aí nesse meio, e como aconteceu naquela época na França, surge o Espiritismo. Esse processo que se iniciou com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, ele perdura até hoje. É um processo onde a sociedade se debate, aonde os crimes se perpetuam com a autorização da lei, como, por exemplo, o aborto, a descriminalização das drogas, a ideologia de gênero, dentre outros assuntos pertinentes e tão nefasto à humanidade, às sociedades e principalmente à família. Porque a base de tudo é a família. Se você atinge e destrói a família, você destrói toda uma sociedade. E o objetivo é esse: destruir, separar para dominar. É preto contra branco, hétero contra homo, bonito contra feio, homem contra mulher, e por aí vai, o índio e o branco. Então, uma sociedade dividida é uma sociedade fadada à desgraça. Então, a gente precisa se unir em torno do Evangelho, em torno do Cristo. E a doutrina espírita nos encaminha para esse ponto. Fala. Pois é. Vamos lá. Vamos continuar. Aí nós paramos aqui. Aí a gente continua aqui hoje. No meio dessa confusão de ideias, a consciência perdeu o seu caminho. Ela vai ansiosa ao acaso e na incerteza que pesa sobre ela, o bem e o justo curvam-se. A situação moral de todos os infelizes se dobram sob o fardo da vida. Tornou-se intolerável. Entre duas doutrinas que apenas oferecem como perspectivas as suas dores, como termo os seus males. Uma, o nada, a outra, um paraíso quase inacessível, ou uma eternidade de suplícios. Nem a religião, nem a ciência consegue dar o bem-estar ao homem. E é aí que surge a doutrina espírita. Porque o homem busca um paraíso inatingível. Inatingível. O paraíso que a religião prega, algumas religiões ortodoxas pregam, é inatingível para a gente. Porque nós somos seres imperfeitos. Então nós estamos fadados ao inferno mesmo. Já que eu vou para o inferno, eu posso errar mais, vou me queimar do mesmo jeito. Então se eu roubar 10, vou para o inferno, eu vou roubar logo 1000, porque eu vou para o inferno do mesmo jeito. Ou, se eu roubar 10, quando eu morrer não vai acontecer nada, se eu roubar 1000 também não vai acontecer nada, então deixa eu roubar 1000.
Nenhuma, nem outra vem ao encontro do coração humano, da alma humana, das necessidades humanas que aspiramos à felicidade. As consequências desse conflito se fazem sentir em toda parte. Olha aí, na família, no ensino e na sociedade. A educação viril desapareceu. Poxa, se a educação viril desapareceu em 1890, e hoje? Nem a ciência, nem a religião sabem mais fazer as almas fortes e bem armadas para os combates da vida. A filosofia, ela própria, dirigindo-se somente a algumas inteligências abstratas, abdica dos seus direitos sobre a vida social e perde toda a influência. Como a humanidade sairá desse estado de crise? Só há um meio para isso. É encontrar um terreno de conciliação, onde as duas forças inimigas, o sentimento e a razão, possam unir-se para o bem e a salvação de todos. Pois todo ser humano traz em si essas duas forças, sob o império das quais ele pensa e age alternadamente. Seu acordo obtém das suas faculdades o equilíbrio e a harmonia, centuplica seus meios de ação e dá à sua vida a retidão, a unidade de tendências de vistas, enquanto que suas contradições e suas lutas causam-lhes a desordem. E o que se produz em cada um de nós manifesta-se na sociedade inteira e causa perturbação moral da qual ela sofre. Então, qual é a causa desse nosso sofrimento? É a busca dos prazeres da vida desenfreadamente. E o homem busca esses prazeres confundindo facilidade com felicidade, querendo atender somente à razão, mas nós temos sentimentos. E a religião não cuida desse lado do sentimento. Então a religião briga com a tecnologia, com o materialismo. Os dois brigam e a gente não fica perdido nesse meio. Aí é que surge a doutrina espírita, unindo essas duas filosofias, esses dois sistemas. Surge a doutrina espírita dizendo que você pode ter sim os bens materiais, mas que ele tem um objetivo, o desenvolvimento da sociedade. E entra as questões morais com a religião, com a doutrina espírita, que você precisa trabalhar as potencialidades da alma, aquilo que cada um traz em si. A mãe perdeu o filho, 18 anos, saiu para passear, o filho passou mal, com 18 anos. Filho querido, estudioso, um bom trabalho, um bom emprego, morre abruptamente. Quem vai consolar esta mãe? O materialismo diz que tudo se acabou. Ele não dá respostas. A religião vai dizer ou que ele foi para o céu ou foi para o inferno. Como ninguém é perfeito, provavelmente ele foi para o inferno. Vocês estão vendo a distância entre os dois? A separação? Quem vai consolar essa mãe? Quem vai dizer assim, calma, ele continua vivo, ele está vivo, e o reencontro vai acontecer. Você um dia vai encontrar o seu filho, não se desespere, está na lei, aconteceu porque Deus quis, você não quis. Você tem amor pelo seu filho, Deus tem amor por você e pelo seu filho. Não se mate antes do tempo.
porque o suicídio vai te trazer mais dor, mais separação. Aguarde, aguarde. A gente vai tentar notícias do seu filho. A gente vai trazer notícias do mundo de lá. Tem até aquela música para o mundo de cá, não tem? O mundo de lá, aquela voz daquela música. Como é que é aquela música? Ele está vivo, ninguém morre, a vida continua. E o reencontro é uma questão de tempo, é só a gente ter paciência. Então, o que mais consola? O materialismo que diz que tudo se acabou? A religião que pode separar a mãe que ama o filho do filho, porque se ele foi para o céu e ela for para o inferno, eles não vão se ver. Se ele foi para o inferno e ela for para o céu, também não vai se ver. Só se os dois forem para o mesmo lugar. Agora, uma mãe que ama o seu filho, sabendo que seu filho está no inferno, ela vai preferir o inferno do que o céu. Porque o inferno vai ser mais justo. Porque pelo menos no inferno ela vai estar com quem ela ama. Vocês estão entendendo isso? Vai. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Hã? Uns dizem isso, né? Então vamos lá. Tudo bem até aí? Vocês estão entendendo? Eu estou falando difícil? Não, né? Para colocar um fim nisso, é preciso que a luz se faça aos olhos de todos, grandes e pequenos, ricos ou pobres, homens, mulheres e crianças. É preciso que um novo ensino popular venha esclarecer as almas sobre sua origem, seus deveres e seu destino. A gente precisa saber qual é a minha origem, de onde que eu vim. É o que ele está dizendo aqui. Um ensino que vem esclarecer a sua origem. Os nossos deveres, o que é que eu tenho que fazer aqui na Terra. E qual o meu destino, para onde eu vou. E hoje, no século que vivemos, o século da razão, olha, não é racional falar que você vai para o céu ou para o inferno. Não é. Que me perdoe os ortodoxos, os exegetas, que assim interpretam o Evangelho. Não cabe, ninguém mais acredita nisso. A gente já tem visto aí padres falar da vida futura, indo contra a instituição que ele representa. Já ouvimos pastores, temos ouvido pastores dizer, ninguém vai para o inferno, Deus não permitiria que um filho seu fosse para o inferno. Então a gente vê devagarinho o futuro das religiões se transformando. E assim que a ciência falar do espaço sem fim, que ela colocou aqui, do buraco negro, ela estava falando da astronomia, que é uma ciência, que está ali com equipamentos, telescópios poderosíssimos. A gente não faz nem ideia, né? Um telescópio para mim é igual um binóculo, eu botar aqui e ficar olhando daqui, ó. Esses telescópios, eles estão girando em torno da Terra. Eu não sei se vai para outras órbitas, como o Hubble, tem outro, Mr. James, um telescópio mais poderoso ainda, descobrindo galáxias e galáxias, mundos e mundos. Vocês acham que esses homens
que estudam isso na NASA, em outros centros tecnológicos pelo mundo, vocês acham que eles já não têm certeza de que a vida está em outros lugares também? Existe em outros planetas? É claro que sim. É claro que sim, a vida está em tudo quanto é lugar. E quando isso vinha a conhecimento público, o que a doutrina espírita já diz, esses argumentos de céu, de inferno vão todos cair por terra. O materialismo vai cair por terra. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para sabermos de tudo isso. Então, a própria ciência, o próprio desenvolvimento intelectual vai engendrar, como diz o Livro dos Espíritos, engendrar é acionar, desenvolver o conhecimento moral. Aí tem coisas que a gente vê os homens colocando aí, vocês que ficam vendo na internet, um monte de bobagem, um monte de coisa a respeito de seres de outros planetas, um monte de bobagem. O Evangelho diz aqui que a vida é sempre a vida humana, o corpo é sempre o corpo humano, a forma humana. Porém, nos mundos mais adiantados, essa forma é mais bela, é mais purificada, é mais bela. Aí ficam vendo seres com um olhão danado, com o dedo quebrado. Não é aquilo. Aquilo é invenção da cabeça de gente doente, de médiuns que vão às profundezas dos abismos e trazem de lá as verdades deles. A doutrina espírita é universal. O que se fala aqui se fala em qualquer lugar do mundo. Os espíritos são os mesmos. O doutor Bezerra fala aqui em qualquer estado do Brasil, em qualquer outro país. Ele não vai se contradizer aqui, lá ou acolá. É um ensinamento só. E a gente ouve críticas do Evangelho. Ontem eu estava vendo um cidadão, nem te segui, eu olhei um pedacinho, que disse que o grande erro de Allan Kardec, o grande equívoco dele, foi introduzir o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo na doutrina espírita. Ora bolas! Nós trabalhamos a mediunidade com Jesus, é diferente. Então, para ele, eu não vi todo o artigo, eu não li, não tive paciência, eu tinha outras coisas para ver, para não ver bobagem dos outros, mas para eles, a mediunidade explica tudo, e não é assim, você tem que ter moralidade. E mediunidade, vocês estavam estudando aqui com o Irlã agora, a mediunidade sem a questão moral, sem moralidade, não é a mediunidade com Jesus. Você precisa se moralizar para você ter sintonia com os espíritos elevados. Ter a sintonia da passagem a espírito das trevas é a coisa mais fácil que tem. É só você entrar numa discussão, numa briga ali na rua, que vai vir espírito trevoso. É só você discutir na mesma linha do outro, que vai vir espírito trevoso. Agora, se manter calmo, equilibrado, orar, pedir a Deus, só o Evangelho nos ensina isso. Só Jesus Cristo. Fala, minha filha. Não, eu só preciso interromper, mas o que eu acho que o inferno, eu queria colocar aquela falou sobre o inferno, que aquilo não é. O inferno é a sua mente, quando você faz coisa errada, você está no inferno. Quando você faz coisa boa, você está no céu. Não é lugar, é a sua mente. É isso aí, é um estado da alma, né? Então vamos lá. Pois tudo está aí. Aí é onde? A nossa origem, os nossos deveres e o nosso destino. Tudo está aí. Unicamente as soluções formuladas por esse ensino pode servir de base a uma educação viril, tornar a humanidade verdadeiramente forte e livre. Só uma educação dessas pode trazer virilidade à humanidade, torná-la forte e livre. Forte e livre. Mas não é essa liberdade esquisita sobre a questão do aborto, sobre o que faz mal ao homem.
sua importância capital, tanto para o indivíduo que delas dirigirão na sua tarefa cotidiana, como para a sociedade, a qual regularão as instituições e as relações. Então, Leon Denis está aqui falando de quê? Da lei de sociedade. Esse livro aqui é o resumo do livro dos Espíritos, da doutrina espírita. Ele está falando aqui da lei de sociedade, das leis morais, daquelas 11 leis que estão lá, na terceira parte do livro dos Espíritos. No início, aqui quando ele fala dos iniciados, das ideias espíritas, ele está falando ali do início. Na observação de Allan Kardec, na questão 222, que ele fala que essa doutrina é antiga, essas ideias são antigas, e Leon Denis vai resgatar essas ideias nos iniciados dos templos egípcios, da Índia Védica, da Hélade, enfim. Cada vez que uma concepção nova do mundo e da vida penetra no espírito humano e infiltra-se pouco a pouco em todos os meios, a ordem social, as instituições e os costumes ressentem-se imediatamente disso. As concepções católicas criaram a civilização da Idade Média e dividiram a sociedade feudal, monárquica, autoritária. Então, na terra como no céu, era o reino da graça e do bel prazer. Tudo era a graça de Deus. Quem era feliz era a graça de Deus. Quem era infeliz é porque Deus quis. E quem faz o que quer e quer o reino dos céus, era só pagar. Era só pagar para a igreja, que ela perdoava os pecados e a pessoa tinha lá um pedaço no céu. É um tempo desse, uns anos atrás, eu fui lá em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A minha esposa era natalense, Potiguar, né? Potiguar. E a vozinha dela estava viva, Dona Helena, baixinha. A Dona Helena era muito engraçada, já tinha seus 80 e poucos anos, e ela tinha lá na sala dela, num quadro pendurado, uma escritura do céu. Ela comprou um pedacinho no céu, e estava lá. Eu acho que ela foi para o céu do mesmo jeito, né, que ela não precisava daquilo, mas ela comprou, com seus 80 e poucos anos. No dia do pagamento lá, o camarada lá, o cidadão da religião dela, não vou dizer qual é, né, da religião dela lá, ia lá buscar o dinheiro do céu. Ela era aposentada, ele sabia o dia do pagamento, ele ia lá. E não adiantava dizer para ela que para não pagar, porque ela pagava. Ela ficava sem comer, mas comprava um pedacinho do céu. Então, se isso acontece hoje, imagine na Idade Média, onde foi tudo dividido. A própria igreja dividiu, ela tinha os seus feudos. Essas concepções viveram, não encontram mais lugar no mundo moderno. Quer dizer, não deveria encontrar, né? Mas abandonando as antigas crenças, o presente não soube substituí-las. O positivismo materialista e ateu apenas vê na vida uma combinação passageira de matéria e de força, um mecanismo brutal das leis do universo. Positivismo de Augusto Comte, que eu sempre falei lá atrás, uma doutrina materialista, e que é vivida até os dias atuais. Falamos sobre a bandeira nacional, lá tem uma frase, ordem e progresso, uma frase materialista. Positivista, melhor dizendo. Então, isso leva muita gente ao suicídio. Fala de ordem, fala de amor, de progresso, e acaba aí, não fala de nada depois dessa vida
Tudo se acaba nessa vida, tudo é matéria. Você só pode ter como certeza aquilo que é comprovado cientificamente. Como que você vai comprovar cientificamente, com esses dados da ciência, os espíritos? Se eles vêm quando eles querem, vêm se quiser, se não quiser não vem. Se ele fala uma coisa aqui, e cada um tem a sua individualidade, ele fala a mesma coisa de maneira diferente ali, porque são individuais, são individualidades. Mas um fala uma coisa boa aqui, outro fala uma coisa ruim ali, porque tem espírito bom e espírito ruim. Como que você vai medir isso num laboratório? Ele não acredita, ele não aceita. E ela faz um estrago, hoje ainda, um estrago em nossa sociedade. Nenhuma noção de justiça, nenhuma noção de solidariedade, de responsabilidade. Daí um relaxamento geral dos laços sociais, um ceticismo pessimista. O que é ceticismo? Descrença. Pessimista, um desprezo por qualquer lei e por qualquer autoridade que poderiam nos conduzir aos abismos. Essas doutrinas materialistas trouxeram para uns o desencorajamento, para outros uma recrudescência da cobiça por toda parte. Elas arrastam ao culto do ouro e da carne. Sob sua influência, uma geração educou-se, geração desprovida de ideal, sem fé no futuro, duvidando dela mesma e de tudo. Então, o Brasil não é a pátria do Evangelho e o coração do mundo? Pois é. Então nós temos que ser educados nesses princípios. Nossas vozes são pouco ouvidas, a gente faz o que pode para vocês aqui, para quem está nos ouvindo de casa, quem se interessar, porque a gente não obriga ninguém a ouvir, para ver se a gente realmente consegue manter o país nesses trilhos de uma pátria do Evangelho. Que o Brasil seja a pátria do Evangelho, que o Brasil seja o coração do mundo. Por isso que a gente tem que estudar, conhecer, para ninguém nos desviar do caminho reto. Sermos firmes em nossos propósitos. Alguma pergunta? Aí tem o céu e o inferno. É isso mesmo. Então vamos lá, nós começamos às 9h30, não foi? São 10h25, eu vou parar por causa da pressa. A gente vai continuar aqui esse estudo semana que vem. É bom ou não é esse estudo, Irlã? É muito bom. Esse livro é uma delícia. É uma delícia. E eu vou parar aqui. Essas doutrinas materialistas, semana que vem, eu sei que eu li, mas deu para entender. Eu falei, li difícil, que eu expliquei, deu para entender, não deu? Para vocês verem. É fácil de compreender, quando a gente fala dessas questões morais, das nossas dores. Vamos fazer a prece? Agradecemos, Jesus, ao nosso mestre Leon Denis, pelas palavras edificantes, pela orientação segura para as nossas vidas. Agradecemos ao Baltivo e aos guias da nossa casa de amor, que têm nos sustentado. Agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Allan Kardec, a sua esposa Amélie Boudet. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram para que hoje, tantos nomes que poderiam citar aqui, poderíamos citar, para que a doutrina espírita hoje chegasse pura e límpida aos nossos ouvidos. Muito obrigado.
Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus te abençoe, amigo e irmão Leon Denis. Em teu nome, querido irmão, em nome do altivo, outro irmão caro, querido, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, nossas irmãs queridas, a minha amada Ludinha, em nome do nosso amor, Lurdinha, em nome do amor de Jesus Cristo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno da obra depois da morte. Que assim seja. Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. uma casa